Meu nome é Valerie Edwards e, aos 32 anos, nunca imaginei que estaria na minha cozinha, segurando documentos legais entregues pelos meus pais. Depois de trabalhar 60 horas por semana durante anos para pagar meu apartamento no centro de Chicago, eles esperavam que eu vendesse para financiar o divórcio conturbado da minha irmã Britney. Eu sempre fui a responsável, a que nunca causava problemas, enquanto Britney continuava sendo a criança de ouro, apesar do seu caos. Antes de contar como enfrentei minha família depois de anos sendo seu capacho, conte-me de onde você está assistindo e clique no botão de inscrição se você já teve que lutar pelo que é seu por direito. Crescendo no subúrbio de Illinois, minhas memórias de infância são repletas de momentos em que fui a irmã mais velha esquecida. Desde que Britney nasceu, quando eu tinha 3 anos, houve uma clara mudança na atenção dos meus pais. Fotos de família contavam a história com clareza. Britney, na frente e no centro, com mamãe e papai sorrindo orgulhosamente, enquanto eu ficava um pouco afastado, muitas vezes meio fora do quadro. Não que fossem deliberadamente cruéis. Apenas deixavam bem claro quem era o favorito. Valerie, você precisa dar um bom exemplo, tornou-se a trilha sonora da minha juventude. Quando Britney quebrou meu projeto de ciências na noite anterior à entrega, eu tive que entender que ela estava apenas curiosa. Quando ela pegou minhas roupas emprestadas sem pedir e as devolveu manchadas, eu precisei ser mais generoso com minhas coisas. O padrão foi estabelecido cedo. Britney agia como bem entendia, e eu tinha que me conformar. A formatura do ensino médio marcou um ponto de virada. Enquanto os pais dos meus amigos davam festas elaboradas e os presenteavam com carros ou viagens de férias, meus pais me deram um cartão com $20 dentro. Estamos economizando para a competição de dança da Britney, explicaram. Enquanto isso, eles já haviam criado um fundo para a faculdade dela, informando que eu precisaria descobrir meu próprio caminho, já que eu era tão independente. A faculdade foi uma luta desde o primeiro dia. Frequentei a universidade estadual, não a universidade dos meus sonhos, mas a que oferecia o melhor pacote de auxílio financeiro. Mesmo assim, eu tinha 3 empregos, de manhã na cafeteria do campus, à noite servindo mesas e nos fins de semana digitando dados para o departamento de negócios. Em algumas noites, eu dormia apenas 4 horas antes de recomeçar o ciclo. Minha colega de quarto, Jéssica, frequentemente me encontrava dormindo em cima dos meus livros didáticos. Seus pais não te ajudam em nada? Ela perguntou, incrédula, um dia. Eles acreditam em autossuficiência, respondi, e a frase ensaiada não fez sentido nem para mim. Enquanto isso, Britney frequentava uma universidade particular cara, com direito a plano de alimentação, moradia e mesada. Durante as férias, ela entretinha a família com histórias de festas de irmandades e viagens de férias de primavera, enquanto eu ficava sentado em silêncio, exausto demais para contribuir muito com a conversa. Depois da formatura, consegui um cargo de nível básico em uma empresa financeira em Chicago. O salário inicial era modesto, mas eu tinha um plano. Eu morava em um minúsculo apartamento-estúdio com móveis de segunda mão, trazia almoço de casa todos os dias e controlava cada centavo gasto. Meus colegas de trabalho achavam que eu era antissocial quando recusava happy hours e jantares em equipe. Mas eu tinha um objetivo: ter uma casa própria. Por 5 anos, economizei agressivamente. Nada de férias, nada de roupas novas, a menos que fosse absolutamente necessário, nada de gastos frívolos de qualquer tipo. Aos 28 anos, eu tinha o suficiente para dar entrada de um apartamento de um quarto em um bairro decente de Chicago. O dia em que assinei os papéis foi a primeira vez que me senti verdadeiramente orgulhoso de mim mesmo. Ninguém tinha me ajudado. Essa conquista era só minha. O apartamento precisava de reformas quando comprei: cozinha antiquada, carpete desgastado, banheiro com cara de anos 80. Mas, ao longo dos 2 anos seguintes, eu o transformei lentamente. Aprendi a azulejar com vídeos do YouTube, pintei todas as paredes eu mesmo e vasculhei liquidações em busca de acessórios de qualidade. Cada melhoria representava incontáveis horas extras trabalhadas e prazeres simples negados. Este lugar era mais do que uma propriedade. Era a prova física da minha determinação. Ao longo desses anos, a vida de Britney seguiu uma trajetória diferente. Depois da faculdade, ela passou a alternar entre empregos, nunca ficando em nenhum lugar por mais de 6 meses. O ambiente de trabalho era tóxico, ou a meu chefe estava dando em cima de mim, ou a eles não valorizavam meus talentos, eram suas explicações padrão.
Meus pais sempre concordavam com a cabeça, solidários, abrindo suas carteiras e o quarto de hóspedes sempre que necessário. Quando Britney conheceu Kevin Thompson, aos 26 anos, parecia que seu navio finalmente havia chegado. Kevin tinha 34 anos, uma carreira consolidada como banqueiro de investimentos e vinha de uma família abastada. O romance relâmpago deles levou ao noivado depois de apenas 4 meses e a um casamento luxuoso que meus pais gastaram suas aposentadorias para sustentar. Contribuí com o que pude e fui madrinha, esperando sinceramente que este fosse o momento decisivo para Britney. Ele é rico, Britney sussurrou para mim durante a recepção, com o champanhe transbordando da borda da taça. Estou pronta para o resto da vida. Algo no tom dela me incomodou, mas deixei esse sentimento de lado. Reuniões familiares se tornaram mais toleráveis depois que Britney se casou. Com ela aparentemente estabelecida, meus pais ocasionalmente demonstravam interesse na minha vida e no meu progresso profissional. Mantive limites cuidadosos, limitando visitas e telefonemas para proteger minha paz conquistada com tanto esforço. Quando os via, mantinha conversas leves e redirecionava as perguntas pessoais. Não era perfeito, mas era administrável. Então veio o telefonema que mudaria tudo. Era terça-feira à noite, e eu tinha acabado de voltar do trabalho. Valerie, aqui é a mamãe. Britney está com alguns problemas conjugais. Vamos jantar em família no sábado para discutir isso. Você precisa estar lá. O tom não deixava espaço para perguntas ou recusas. Mal sabia eu que aquele jantar seria o primeiro dominó de uma série de eventos que me forçariam a redefinir meu relacionamento com toda a minha família. Chegou o sábado e cheguei à casa dos meus pais com uma sensação de pavor se instalando no estômago. Jantares em família raramente eram agradáveis, mas havia algo naquele que me parecia particularmente ameaçador. Levei uma garrafa de vinho como oferenda de paz, embora suspeitasse que precisaríamos de algo mais forte ao final da noite. A cena lá dentro era tensa. Meu pai, Robert, sentava-se estoicamente à cabeceira da mesa, enquanto minha mãe, Martha, circulava pela cozinha com uma energia nervosa. Britney não estava à vista. Onde está a mulher do momento? Perguntei, tentando manter o tom de voz leve. No quarto de hóspedes. Ela está passando por um momento difícil, respondeu minha mãe, com a voz baixando para um sussurro, como se Britney pudesse ouvir lá de cima. Não mencione o Kevin, a menos que ela o faça. O jantar foi um momento silencioso até o prato principal chegar. Assim que minha mãe serviu o assado, Britney fez sua entrada. Quase deixei meu garfo cair. Minha irmã, normalmente impecavelmente arrumada, parecia desgrenhada. Suas roupas de grife haviam sido substituídas por calças de moletom. Seu cabelo estava sujo e seus olhos estavam vermelhos. Que bom que você finalmente se juntou a nós, Val, disse ela com uma amargura inesperada. Antes que eu pudesse responder, meu pai pigarreou. Vamos direto ao ponto. Britney e Kevin estão se divorciando. Expressei a devida compaixão, enquanto calculava mentalmente que eles estavam casados há menos de 3 anos. Sinto muito. O que aconteceu? A pergunta desencadeou uma reação imediata. Minha mãe engasgou como se eu tivesse dito algo obsceno. O rosto do meu pai se fechou. Britney desatou a soluçar dramaticamente. Kevin está sendo completamente irracional, disse minha mãe, correndo para consolar Britney. Ele está tentando deixá-la sem nada. Gradualmente, através de uma combinação de acusações, lágrimas e admissões relutantes quando insisti em obter detalhes, a verdadeira história veio à tona. Britney estava tendo um caso com um amigo de Kevin. Não apenas um erro isolado, mas um relacionamento de 6 meses, conduzido em parte na casa que Kevin havia comprado para eles. Quando Kevin descobriu a infidelidade, ele imediatamente pediu o divórcio. Mas o acordo pré-nupcial, lamentou Britney, tem uma cláusula de fidelidade. Ele diz que eu não recebo nada porque traí. Com certeza você ganha alguma coisa, eu disse. A lei geralmente prevê alguma divisão dos bens adquiridos durante o casamento. Esse é o problema, interrompeu meu pai. Os advogados do Kevin são bons. O acordo pré-nupcial é infalível. Ela poderia receber um pequeno acordo, mas nada comparado ao que merece depois de aturar ele por 3 anos. Mordi a língua para não mencionar que, pelo que eu tinha visto, Kevin tinha sido generoso e paciente com Britney.
Em vez disso, fiz a pergunta óbvia: então, o que acontece agora? Meus pais trocaram um olhar que eu reconheci da infância. Era o mesmo olhar que trocavam antes de explicar por que meu dinheiro para a faculdade tinha sido gasto na festa de 16 anos da Britney. A Britney precisa lutar contra isso, disse minha mãe. Ela precisa de um bom advogado, o melhor. Alguém que consiga encontrar brechas naquele horrível acordo pré-nupcial. E esses advogados custam dinheiro, acrescentou meu pai. Dinheiro que não temos agora. A conversa parou enquanto minha mãe servia a sobremesa. Ninguém tocou nela. Estávamos pensando, continuou minha mãe, com a voz assumindo um tom bajulador, no seu apartamento. Meu apartamento? Repeti, genuinamente confusa. Valeu bastante desde que você o comprou, não é? Perguntou meu pai. Com todas aquelas reformas e a melhoria do bairro. Uma sensação de frio percorreu meu peito enquanto eu começava a entender para onde aquilo ia dar. Achamos, disse minha mãe, inclinando-se para a frente, que você poderia vendê-la. Usar o patrimônio para ajudar Britney com os honorários advocatícios. Você sempre pode voltar a alugar um imóvel por um tempo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os processos judiciais eram realmente sérios. Eles esperavam que eu vendesse minha casa, resultado de quase uma década de sacrifício e trabalho duro, para financiar o divórcio de Britney depois que ela traiu o marido. Isso não vai acontecer, eu disse finalmente, com a voz firme apesar da raiva crescendo dentro de mim. Agora, Valerie, meu pai começou em seu tom de sermão, família ajuda família. Quando um de nós está em apuros, todos nós contribuímos. Quando foi que algum de vocês me ajudou? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Minha mãe pareceu magoada. Nós criamos você, colocamos um teto sobre você, comida na mesa. Os requisitos legais básicos da paternidade, retruquei. Eu trabalhei para pagar a faculdade enquanto você pagava a bolsa integral da Britney. Economizei por anos morando em um lugar com goteiras e sem ar-condicionado para pagar aquele apartamento. Cada melhoria veio do meu suor e sacrifício. É só um apartamento, Britney interrompeu de repente. Você pode alugar outro depois. É da minha vida que estamos falando. E o apartamento é a minha vida, respondi. Ele representa tudo pelo que trabalhei. Não vou vendê-lo. O rosto do meu pai ficou vermelho. Não estamos pedindo caridade. Você poderia considerar isso um empréstimo. Quase ri. Um empréstimo? Quando a Britney já pagou alguma coisa? Lembra quando ela pediu $4.000 emprestados para o depósito do aluguel depois da faculdade ou para o carro que você avalizou e que foi retomado? Isso é injusto, protestou minha mãe. Não, o que é injusto é esperar que eu destrua a minha vida porque Britney traiu o marido e está enfrentando as consequências. Sugeri alternativas. Meus pais poderiam fazer um empréstimo com garantia imobiliária. Britney poderia conseguir um emprego e pagar o advogado em parcelas, ou poderia aceitar um acordo menor e seguir em frente com a vida. Cada sugestão foi imediatamente rejeitada. Já estamos com a hipoteca no limite depois de pagar o casamento, admitiu meu pai. Nenhum advogado trabalharia em um plano de pagamento para um caso como este, insistiu minha mãe. Eu mereço metade de tudo que o Kevin tem, declarou Britney, como se estivesse afirmando um fato óbvio. A conversa continuou por mais uma hora, ficando cada vez mais acalorada. Meus pais alternavam entre culpa, apelos à lealdade familiar e, finalmente, manipulação emocional descarada. Depois de tudo que fizemos por você, disse minha mãe, em lágrimas. Se você tivesse um pouco de decência, acrescentou meu pai. Eu sempre soube que você tinha ciúmes de mim, disparou Britney. Finalmente, me levantei. Vou embora. Minha resposta é não. Não vou vender meu apartamento. Ficarei feliz em ajudar Britney a atualizar o currículo ou levá-la a entrevistas de emprego, mas não vou desmantelar minha segurança financeira por isso. Quando cheguei à porta, meu pai me chamou. Isso não acabou, Valerie. De uma forma ou de outra, você fará a coisa certa pela sua irmã. Algo em seu tom me arrepiou, mas saí sem olhar para trás. Voltando para casa, tentei me convencer de que eles acabariam por entender a situação, que aquele pedido absurdo seria esquecido assim que tivessem tempo para pensar a respeito. Eu estava errada. Muito errada.
As semanas seguintes trouxeram um ataque para o qual eu não estava preparado. Começou com ligações telefônicas várias vezes ao dia, tanto dos meus pais quanto da Britney. Quando parei de atender, eles começaram a mandar mensagens. As mensagens variavam de mensagens que me induziam à culpa: como você consegue dormir à noite sabendo que sua irmã está sofrendo? A ameaças: você vai se arrepender de ter virado as costas para esta família. Bloqueei os números deles, na esperança de paz. Em vez disso, a campanha se expandiu. Tios, tias e primos com quem eu mal falava começaram a entrar em contato, todos com a mesma mensagem: eu precisava me mobilizar e fazer o que era certo por Britney. Ficou claro que meus pais estavam espalhando sua versão dos acontecimentos por toda a família. Sua mãe está fora de si, disse tia Patrícia, que não me contatava há 3 anos, nem mesmo no meu aniversário de 30 anos. Como você pode ser tão egoísta? Por que eu não vou vender minha casa para financiar o divórcio da Britney depois que ela traiu o marido? Perguntei. Não é esse o ponto, respondeu tia Patrícia, confirmando que meus pais estavam omitindo detalhes importantes em sua narrativa. A situação se agravou quando recebi uma notificação do meu banco sobre uma tentativa de acesso às minhas contas. Alguém tentou fazer login usando minha senha antiga, acionando o sistema de segurança. Quando liguei para o banco para investigar, eles confirmaram que a tentativa veio de um endereço IP que correspondia à casa dos meus pais. A constatação me atingiu como um golpe físico. Eles tentaram acessar minhas informações financeiras sem minha permissão. Se tivessem conseguido, o que teriam feito? Transferido dinheiro? Verificado meus saldos para calcular quanto poderiam me pressionar? A violação me deixou doente e vulnerável. Antes que eu pudesse processar completamente essa traição, Britney levou as coisas a outro nível. Eu estava em uma reunião com um cliente quando minha assistente me interrompeu com uma mensagem urgente. Tem uma mulher na recepção fazendo um escândalo, sussurrou. Ela é sua irmã e precisa te ver imediatamente. Pedi licença e corri para o saguão, onde encontrei Britney gritando com a recepcionista. Ela estava vestida de forma inadequada para um escritório financeiro, e sua voz ecoou por todo o andar enquanto exigia me ver. Clientes e colegas me encaravam abertamente. O que você está fazendo aqui? Sibilei, mortificado, enquanto a puxava em direção à saída. Já que você está ignorando todo mundo, pensei em ver com meus próprios olhos como está indo sua preciosa carreira enquanto a minha vida desmorona, ela retrucou. Você precisa ir embora agora. Só quando concordar em me ajudar. Os advogados do Kevin estão pressionando por um acordo rápido. Eu não tenho nada, Valerie. Nada. Você tem um apartamento inteiro para vender. Fale mais baixo, implorei, ciente da plateia que havíamos atraído. Este é o meu local de trabalho. Eu não me importo. Você claramente não se importa comigo, então por que eu deveria me importar com o seu trabalho? A segurança chegou, chamada pela recepcionista. Enquanto escoltavam Britney para fora, ela gritava acusações e insultos altos o suficiente para todos ouvirem. Voltei para a reunião com as mãos trêmulas e encontrei meus clientes trocando olhares desconfortáveis. Emergência familiar, expliquei fracamente. Vamos continuar? A reunião prosseguiu, mas o estrago já estava feito. Minha reputação profissional, construída com base em competência e compostura, havia sido publicamente questionada. Mais tarde naquela tarde, meu chefe, Gregory, me chamou em sua sala. Está tudo bem, Valerie? Que cena mais cedo. Pensei em ignorar, mas me vi inesperadamente confessando toda a situação. Gregory ouvia atentamente, sua expressão cada vez mais preocupada. Isso é assédio, disse-ele finalmente. Você já pensou em falar com um advogado? A sugestão me surpreendeu. Na minha cabeça, aquilo era uma disputa familiar feia, não uma questão jurídica. Mas a perspectiva de Gregory me forçou a reconhecer o quão longe as coisas tinham ido. Meu sono estava interrompido. Meu trabalho estava sofrendo. E eu me sentia constantemente nervosa, pulando sempre que meu telefone tocava. Naquela noite, liguei para minha amiga Zoe, a única pessoa em quem eu sentia que podia realmente confiar. Nos encontramos em um bar tranquilo, longe do meu escritório e apartamento, um lugar onde minha família nem pensaria em me procurar. Você está horrível, disse Zoe sem rodeios enquanto eu me sentava na cabine.
Obrigada, respondi secamente, aceitando a taça de vinho que ela me empurrou. É sério, Val? Você emagreceu. Tem olheiras. Isso está te cobrando um preço alto. Resumi a situação, incluindo os últimos acontecimentos. Zoe ouviu sem interromper, sua expressão se tornando mais sombria a cada novo detalhe. Isso não é pressão familiar normal, disse ela quando terminei. Eles estão te aterrorizando. Essa coisa da conta bancária ultrapassa os limites. E aparecer no seu trabalho. Isso é sabotagem deliberada. Eu fico pensando que se eu simplesmente me mantiver firme, eles vão acabar desistindo e seguindo em frente. Zoe balançou a cabeça. Pessoas que violam limites não desenvolvem respeito por eles de repente. Sua família nunca respeitou sua autonomia. Por que começariam agora? Suas palavras me tocaram profundamente. Ao longo da minha vida, esperava-se que eu me submetesse à vontade da minha família, principalmente no que diz respeito às necessidades e aos desejos de Britney. Permanecer firme agora representava uma mudança fundamental em nossa dinâmica, uma mudança que eles claramente não estavam dispostos a aceitar. Acho que você precisa considerar opções legais, sugeriu Zoe, ecoando o conselho de Gregory. No mínimo, uma carta de cessação e desistência do assédio. Assenti, começando a aceitar que aquela situação exigia mais do que apenas determinação pessoal. Eu precisava de proteção, profissional e talvez legal. Na semana seguinte, tentei uma última tentativa de mediação. Convidei meus pais para um encontro em um local neutro, um café no centro da cidade, na esperança de que um ambiente público pudesse incentivar um comportamento civilizado. Eles chegaram com uma expressão sombria, mas serena. Quero esclarecer as coisas, comecei. Entendo que você esteja preocupado com a Britney, mas a forma como você tem me pressionado é inaceitável. Não precisaríamos pressioná-lo se você simplesmente fizesse a coisa certa, respondeu meu pai. Vender minha casa não é a coisa certa, não para mim. Sempre pensando em você, murmurou minha mãe. Sim, quando se trata da minha propriedade e segurança financeira, o que importa é eu, insisti. Estou disposto a ajudar Britney de outras maneiras. Posso ajudá-la a encontrar um emprego, oferecer apoio emocional e até deixá-la ficar comigo temporariamente, se necessário. Mas não vou vender meu apartamento. Meus pais trocaram um olhar que não consegui interpretar. Esperávamos que você fosse razoável, disse meu pai finalmente. Mas você não nos deixa escolha. O que isso significa? Perguntei, com um nó se formando no estômago. Você vai ver, respondeu minha mãe, ameaçadora. 3 dias depois, entendi o que eles queriam dizer. Voltei para a casa do trabalho e encontrei um entregador esperando na minha porta com documentos legais. Meus pais estavam me processando. A queixa alegava que eu havia concordado verbalmente em fornecer suporte financeiro para o processo de divórcio de Britney, especificamente vendendo meu apartamento e contribuindo com o dinheiro. Eles alegaram ter testemunhas desse acordo e estavam tentando executá-lo judicialmente. Fiquei na cozinha, com os papéis tremendo nas mãos, completamente chocada. Meus próprios pais estavam me processando por uma promessa que eu nunca fiz. Mas a verdadeira traição veio quando li mais a fundo o processo. Como prova, eles incluíram trechos dos meus diários de infância, diários particulares que eu mantinha na casa deles, nos quais eu escrevia sobre querer estar sempre presente para minha família e cuidar dela. Esses escritos profundamente pessoais, que eu acreditava estarem guardados em segurança no meu antigo quarto, agora estavam sendo usados contra mim em um tribunal. A violação era completa. Eles não só invadiram minha privacidade financeira e ameaçaram minha carreira, como também transformaram meus pensamentos mais íntimos em armas. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. A filha que sempre buscou aprovação, que manteve contato apesar de anos de favoritismo e negligência, que continuou a ter esperanças de um relacionamento saudável com a família, deixou de existir. Em seu lugar, surgiu alguém novo, alguém finalmente enferrujada, pronta para revidar. O processo foi a gota d'água. Depois de ler os documentos legais 3 vezes, ainda sem conseguir processar completamente a magnitude da traição dos meus pais, desabei no chão da cozinha. Pela primeira vez desde a infância, me permiti chorar de verdade pela minha família. Não as lágrimas silenciosas e controladas que eu havia permitido ao longo dos anos, mas soluços crus e guturais que me deixavam sem fôlego.
A dor de uma vida inteira sendo secundária, de nunca ser o suficiente apesar das minhas conquistas, de ter que me sacrificar enquanto Britney tomava conta, finalmente rompeu as paredes cuidadosas que eu havia construído. Não sei por quanto tempo fiquei ali, mas, eventualmente, as lágrimas diminuíram, deixando-me vazia, mas de alguma forma mais lúcida. Meu telefone vibrava sem parar. Mensagens de familiares que obviamente tinham sido informados sobre o processo. Ignorei todas, exceto uma mensagem de Gregory, meu chefe. Soube do que aconteceu. Tire folga amanhã. Tenho alguém com quem você precisa conversar. Na manhã seguinte, encontrei Gregory para o café da manhã em um restaurante tranquilo perto do escritório. Ele olhou para mim e pediu café para nós dois sem dizer nada. Quando a garçonete saiu, ele deslizou um cartão de visita sobre a mesa. Helena Vasquez, a melhor advogada que conheço em direito de família e contencioso civil. Ela não aceita bobagens de ninguém. Olhei para o cartão. Não posso pagar um advogado de primeira linha. Não se eu ficar com meu apartamento, que é o objetivo. Gregory balançou a cabeça. Ela me deve um favor. Um grande. A consulta inicial é por minha conta, e ela vai trabalhar com você no resto. Por que você faria isso? Perguntei, genuinamente confusa. Na minha experiência, as pessoas não ofereciam ajuda sem esperar algo em troca. Porque o que está acontecendo com você é errado, disse-lhe simplesmente. E porque você é uma das minhas melhores analistas, e eu não quero perdê-la nessa enrascada. Sua gentileza direta quase me fez chorar de novo. Aceitei o cartão com um agradecimento murmurado. O escritório de Helena era intimidador, todo de vidro e cromo, em um arranha-céu com vista para o rio. A própria mulher era ainda mais intimidadora, olhar aguçado, impecavelmente vestida, com uma postura séria que me fez sentar mais ereta. Então, disse ela depois que expliquei a situação, seus pais estão processando você para forçar a venda do seu imóvel com base em um acordo verbal que nunca aconteceu, usando seus diários de infância como prova da sua intenção geral de sustentar a família. Sim. Ela soltou uma risada curta e incrédula. Isso é tão legalmente sólido quanto um castelo de areia na maré alta. Eles não têm um caso. Eles têm menos que nenhum caso. Isso seria descartado em audiências preliminares. Mas ela levantou um dedo. Isso não significa que devemos encarar levianamente. O fato de terem chegado tão longe sugere que estão desesperados ou recebendo conselhos muito ruins, possivelmente ambos. E pessoas desesperadas podem ser imprevisíveis. Helena fez perguntas detalhadas sobre minha propriedade, posse, independência financeira dos meus pais e o assédio recente. Enquanto eu respondia, ela tomava notas e ocasionalmente assentia ou franzia a testa. Você verificou seu relatório de crédito recentemente? Perguntou de repente. Não. Por quê? Só por precaução. Pessoas dispostas a acessar suas contas bancárias podem tentar outras alternativas financeiras. Naquela tarde, fiz uma verificação de crédito e descobri algo perturbador. Havia empréstimos estudantis em meu nome que eu nunca havia contraído, desde os meus anos de faculdade. Empréstimos sobre os quais eu vinha pagando juros sem saber por meio de saques automáticos, descritos como serviços de empréstimo educacional em meus extratos bancários, os quais eu presumi serem meus empréstimos estudantis legítimos. Investigações posteriores revelaram que meus pais haviam contraído esses empréstimos adicionais em meu nome sem meu conhecimento ou consentimento, usando meu número de seguro social e assinaturas falsas. O dinheiro nunca foi destinado à minha educação. Considerando o momento, parecia ter financiado despesas familiares e possivelmente algumas das atividades de Britney. Quando liguei para Helena com essa descoberta, sua resposta foi imediata. Isso é fraude. Fraude criminosa. Precisamos documentar tudo. As ocorrências continuaram. Ao examinar registros financeiros antigos para documentar a fraude, encontrei e-mails dos meus pais para vários familiares, enviados por engano para uma conta de e-mail compartilhada da família, que eu raramente verificava. Os e-mails me retratavam como ingrato e egoísta, alegando que eu havia prometido vender meu apartamento para Britney, mas que agora estava descumprindo o acordo por inveja. Eles já vinham sistematicamente colocando a família contra mim por semanas antes mesmo do processo ser aberto. Naquela noite, a segurança do meu apartamento ligou para me informar que meus pais tentaram entrar no meu prédio, alegando que precisavam me ver porque eu estava tendo uma crise de saúde mental.
Felizmente, o segurança seguiu o protocolo e os impediu de entrar sem a minha permissão. Quando verifiquei as imagens da minha câmera de segurança, instalada após o incidente de Britney no trabalho, vi-os esperando do lado de fora do meu prédio por quase uma hora antes de irem embora. No dia seguinte, voltaram com uma chave reserva que eu não sabia que eles tinham, apenas para descobrir que eu havia trocado as fechaduras meses antes, como parte da minha reforma. As imagens de segurança os mostravam claramente tentando entrar, e então meu pai aparentemente fazia anotações ou tirava fotos de objetos visíveis através das minhas janelas. Eles estão tentando inventariar meus pertences, percebi com horror quando mostrei a filmagem para Helena. Ou provar que você não mora lá para reforçar a alegação de que não precisa da propriedade, sugeriu ela, sombria. De qualquer forma, é invasão de propriedade. A pressão estava se tornando insuportável. Tirei uma semana de folga do trabalho, ansioso demais para sair do meu apartamento por medo do que minha família pudesse fazer em seguida. Zoe trouxe as compras e ficou comigo por algumas noites, preocupada com a deterioração do meu estado mental. Você precisa falar com eles mais uma vez, aconselhou. Não para se reconciliar, mas para entender exatamente o que eles pensam que estão fazendo. Helena deve ter o suficiente para começar a construir sua defesa, mas saber o que eles vão fazer pode ajudar. Relutantemente, concordei. Com a Zoe presente no meu apartamento para me dar apoio, liguei para meus pais no Viva Voz e gravei a conversa com o conselho e a aprovação prévios de Helena, já que Illinois é um estado com consentimento mútuo, e eu planejava informá-los sobre a gravação. Estou ligando para falar sobre o processo, disse eu quando atenderam. Estou gravando esta conversa para fins legais. Houve uma pausa, e então a voz do meu pai, surpreendentemente calma. Tudo bem. Não temos nada a esconder. Por que você está fazendo isso? Você precisa saber que não pode me obrigar legalmente a vender minha propriedade. Sabemos o que estamos fazendo, respondeu minha mãe. O juiz entenderá quando explicarmos a situação. Explique qual é a situação. Que a Britney traiu o marido e você quer que eu apague a fiança de novo? Não seja grosseira, minha mãe retrucou. Família cuida de família. Você sempre foi a responsável. A Britney precisa de ajuda agora, e você tem os meios para provê-la. Então é isso. Como fui responsável e trabalhei duro, mereço perder minha casa, enquanto Britney não enfrenta consequências por suas ações. Britney é diferente, disse meu pai, com um tom que sugeria que estava explicando algo óbvio. Ela não foi feita para lutar como você. Ela precisa de mais apoio. Eu não fui feita para lutar, corrigi, com a voz trêmula de raiva. Fui forçada a isso por você, pelo seu constante favoritismo e por não responsabilizar Britney. Isso não é verdade, protestou minha mãe. Nós amamos vocês dois igualmente. Não, não precisa. Nunca precisou. E agora está tentando tomar a única coisa que construí para mim, apesar da sua negligência. Houve um longo silêncio. Então meu pai falou, com a voz fria e desconhecida: sempre soubemos que chegaríamos a esse ponto um dia, Valerie. Desde quando você era pequena, séria demais, independente demais, sabíamos que, eventualmente, você precisaria ser a rede de segurança para Britney. Esse é o seu papel nesta família. Está na hora de você aceitar. As palavras me atingiram como golpes físicos. Durante toda a minha vida, senti essa expectativa implícita, mas ouvi-la expressa de forma tão direta foi outro nível de traição. Não vou aceitar esse papel, disse eu finalmente. Não mais. Então você não nos deixa outra escolha a não ser prosseguir com o processo, respondeu minha mãe. Nós a criamos. Nós nos sacrificamos por você. Você nos deve isso. Depois que a ligação terminou, fiquei em silêncio, atordoada. Zoe me abraçou. Você ouviu isso, né? Perguntei. Eles literalmente me veem como nada mais do que o plano B da Britney. Eu ouvi, ela confirmou, sombria. E o aplicativo de gravação do seu celular também. Naquela noite, depois que Zoe foi embora, sentei-me na minha varanda, olhando para o horizonte de Chicago, processando o que havia aprendido. Durante toda a minha vida, trabalhei para conquistar amor e aprovação que nunca seriam dados. Meus pais me criaram não como uma filha para ser amada, mas como uma pólice de seguro para sua filha favorita.
A constatação foi devastadora, mas também estranhamente libertadora. Eu não precisava mais tentar conquistar a aprovação ou o respeito deles. Não precisava mais sustentar a ficção de uma família amorosa. A verdade foi revelada e, embora doesse, também me libertou para fazer o que eu nunca ousara fazer antes, lutar com tudo o que tinha. Na manhã seguinte, liguei para Helena. Não quero apenas me defender do processo deles, disse a ela. Quero entrar com uma ação por assédio, sofrimento emocional, roubo de identidade, empréstimos fraudulentos, tudo isso. Quero garantir que nunca mais tentem me usar. A voz de Helena estava calma, mas eu podia ouvir a aprovação nela. Agora estamos conversando. Deixe-me bolar um plano. Ao desligar, senti uma estranha sensação de paz. O pior tinha acontecido. Minha família havia revelado seus verdadeiros sentimentos a meu respeito da maneira mais cruel possível. Mas, ao fazer isso, eles também me libertaram de uma vida inteira de busca inútil pela aprovação deles. Agora eu podia me concentrar em me proteger e construir uma vida definida pelos meus próprios valores, não pelas expectativas deles. O ponto de ruptura havia chegado e, contra todas as probabilidades, eu me sentia mais forte por tê-lo alcançado. Com a orientação de Helena, comecei a construir sistematicamente minha defesa e contra-acusação. Nos encontramos em seu escritório numa manhã de sábado, e a mesa de vidro da sala de reuniões logo se cobriu de documentos, registros de imóveis, extratos bancários, relatórios de crédito e transcrições de conversas com minha família. A primeira prioridade é encerrar o processo ridículo deles, explicou Helena. Essa é a parte fácil. A reconvenção será mais complexa, mas potencialmente mais satisfatória. Começamos com a questão do imóvel. Reuni toda a documentação relacionada à compra do meu apartamento, o requerimento de financiamento imobiliário comprovando que eu era a única requerente, extratos bancários comprovando que a entrada veio exclusivamente das minhas economias e os pagamentos da taxa de manutenção feitos exclusivamente com as minhas contas. Cheguei até a encontrar os recibos da construtora para as reformas, todos pagos por mim, sem qualquer contribuição dos meus pais. Isso estabelece total independência financeira em relação ao imóvel, observou Helena. Eles não podem reivindicar nenhum interesse nele. Em seguida, abordamos o suposto acordo verbal. Eu tinha e-mails e mensagens de texto do jantar em família e de conversas subsequentes, demonstrando claramente minha recusa consistente em vender o apartamento, sem mencionar qualquer promessa anterior. A alegação dele se baseia em um acordo verbal que nunca existiu, disse Helena. Em questões imobiliárias, mesmo que tal acordo tivesse sido feito, o que não foi, ele precisaria ser por escrito para ser executável sob o Estatuto de Fraudes. Os empréstimos estudantis fraudulentos exigiam uma investigação mais detalhada. Helena me conectou com um especialista forense financeiro chamado Marcos, especializado em casos de roubo de identidade. Ele rastreou metodicamente a origem dos empréstimos, identificando os pedidos iniciais, que continham assinaturas falsas, e documentando como os fundos foram desviados para fins educacionais. Esses empréstimos somam mais de $30 mil, explicou Marcos, mostrando-me a papelada. Com os juros que você vem pagando, eles custaram perto de $40 mil ao longo dos anos. O número era impressionante. $40 mil essencialmente roubados de mim pelos meus próprios pais, dinheiro que poderia ter amenizado minhas dificuldades na faculdade ou me permitido comprar meu apartamento mais cedo. Enquanto a equipe jurídica trabalhava nos aspectos financeiros, Zoe me ajudou a documentar o assédio. Criamos um cronograma detalhado de todas as tentativas de contato, ligações, mensagens de texto, e-mails, mensagens de mídia social, o incidente no local de trabalho e as tentativas de invasão de apartamento. Imagens de segurança do meu prédio e do meu escritório forneceram evidências visuais do comportamento cada vez mais invasivo deles. Esse padrão demonstra uma clara escalada, observou Helena. Da manipulação emocional à tentativa de acesso financeiro e à perseguição física. Nenhum juiz vai ver isso com bons olhos. À medida que desenvolvíamos nosso caso, tomei medidas para me proteger de novas invasões. Instalei câmeras de segurança adicionais no meu apartamento, alertei a segurança do meu local de trabalho para impedir que qualquer membro da família entrasse no prédio e criei novas contas com medidas de segurança reforçadas para substituir aquelas sobre as quais meus pais pudessem ter informações. Zoe verificava meu apartamento regularmente quando eu estava no trabalho, para garantir que ninguém tivesse tentado entrar. Quando estávamos finalizando nossa estratégia, recebi uma mensagem inesperada. Era de Kevin,
o futuro ex-marido de Britney, pedindo para encontrá-lo. Depois de conversar com Helena, concordei em encontrá-lo em um restaurante público com câmeras de segurança. Kevin parecia exausto quando chegou, nada parecido com o empresário confiante que eu lembrava do casamento. Pedimos café e ficamos em um silêncio desconfortável até que ele finalmente falou: "Quero me desculpar pelo que sua família está te fazendo passar. Nada disso é responsabilidade sua." "Obrigada", eu disse, genuinamente surpresa. "Como você descobriu o processo?" O advogado da Britney mencionou isso durante as negociações, sugerindo que o dinheiro da venda do seu apartamento seria considerado em possíveis acordos. Meu advogado ficou confuso, para dizer o mínimo. Ele hesitou e então deslizou uma pasta sobre a mesa. "Achei que você deveria ter isto: cópias de registros financeiros e mensagens de texto da Britney que podem ajudar no seu caso." Abri a pasta com cautela. Lá dentro, havia extratos bancários mostrando grandes saques inexplicáveis de contas conjuntas, mensagens de texto entre Britney e seu amante discutindo como esconder o relacionamento e, o mais contundente, mensagens entre Britney e meus pais discutindo como me pressionar a contribuir para o acordo de divórcio dela. "Por que você está me dando isso?" perguntei, genuinamente confuso. Kevin suspirou. "Porque o que eles estão fazendo é errado. Eu amava Britney apesar de tudo. Mas não posso ficar parado enquanto sua família tenta te destruir financeiramente para o benefício dela. Principalmente quando..." Ele hesitou. "Quando o quê?" "Quando os problemas financeiros do nosso casamento foram muito além do caso extraconjugal. Britney tem um problema sério com jogos de azar. Começou com poker online durante a pandemia e se transformou em idas a cassinos enquanto eu viajava a trabalho. Ela perdeu mais de $100.000 só no último ano." Essa revelação me deixou perplexo. Meus pais haviam apresentado o divórcio de Britney apenas como uma questão de ela precisar de melhor representação legal para contestar o acordo pré-nupcial. Nunca mencionaram dívidas de jogo. "Minha família sabe disso?" perguntei. "Eles sabem. Eles ajudaram a cobrir algumas das perdas dela antes de eu descobrir o que estava acontecendo. É em parte por isso que eles estão tão desesperados por dinheiro agora. Eles estão financeiramente esgotados por terem tentado socorrê-la várias vezes." Essa informação mudou tudo. Minha família não estava apenas tentando ajudar Britney a superar um divórcio. Eles estavam tentando me usar para resolver uma crise financeira muito maior, criada por ela. Munida dessa nova informação, voltei para Helena com os documentos de Kevin. Ela os revisou cuidadosamente, com uma expressão cada vez mais satisfeita. "Isso é extremamente útil", confirmou ela. "Estabelece um padrão de irresponsabilidade financeira e concluiu que contradiz diretamente os autos do processo. Kevin deve estar preparado para prestar depoimento sob juramento, se necessário." Com todos os elementos em ordem, Helena apresentou nossa resposta ao processo dos meus pais, juntamente com nossa reconvenção. A reconvenção alegou assédio, inflição intencional de sofrimento emocional, roubo de identidade em relação aos empréstimos fraudulentos, invasão de privacidade para o uso dos meus diários e invasão de propriedade em relação aos incidentes no apartamento. Solicitamos indenização pelos juros pagos e sofrimento emocional pelos empréstimos fraudulentos, bem como uma liminar que proibisse qualquer membro da família de entrar em contato comigo em casa ou no trabalho. "O que acontece agora?" perguntei depois que tudo foi arquivado. "Agora aguardamos a resposta deles", explicou Helena. "Mas, com base na força das nossas provas, espero que eles percebam rapidamente que estão em uma posição insustentável. O advogado deles, supondo que tenham um advogado competente, os aconselhará a desistir do processo e tentar resolver o nosso." O período de espera foi difícil. Dediquei-me ao trabalho, grata pelo apoio e compreensão contínuos de Gregory. Ele providenciou que eu trabalhasse temporariamente em projetos que exigiam menos interação com os clientes, permitindo-me concentrar-me em reconstruir a minha confiança profissional. Depois da cena do escritório de Britney, Zoe continuou a ser a minha âncora emocional, comunicando-me diariamente e dando-me a minha perspectiva quando a ansiedade ameaçava dominar-me. "Lembre-se", ela me lembrava, "você não está apenas se defendendo agora. Você está estabelecendo que não pode ser manipulado ou usado. Isso se refere ao seu futuro, não apenas ao seu apartamento." 2 semanas após o pedido, recebemos a resposta do advogado dos meus pais. Como Helena havia previsto, eles estavam retirando o processo contra mim.
No entanto, eles também contestaram nossa reconvenção, alegando que todas as medidas foram tomadas por interesse dos pais e negando conhecimento dos empréstimos fraudulentos, apesar das evidências claras em contrário. Esta é, na verdade, uma boa notícia, Helena me assegurou. A posição deles é frágil, e eles sabem disso. Estão apenas se exibindo antes de finalmente oferecerem um acordo. De fato, 3 dias depois, o advogado deles contatou Helena com uma proposta de acordo. Eles retirariam todas as reivindicações referentes ao meu apartamento, emitiriam um pedido formal de desculpas pelo mal-entendido e pagariam uma quantia nominal pelos empréstimos fraudulentos se eu desistisse da reconvenção. Isso é um insulto, eu disse quando Helena apresentou a proposta. Eles cometeram fraude e assédio, e acham que um pagamento simbólico e um pedido de desculpas falso resolvem isso. Concordo, respondeu Helena. Vamos contra-atacar com termos que realmente abordem a gravidade das ações deles. Nossa contraproposta foi firme: reembolso integral de todos os valores fraudulentos do empréstimo, acrescidos de juros, pagamento dos custos da terapia resultantes do sofrimento emocional, um acordo juridicamente vinculativo para cessar todo contato, a menos que explicitamente iniciado por mim, e uma admissão formal de irregularidades tanto em relação aos empréstimos quanto ao assédio. Meus pais rejeitaram nossos termos, aparentemente confiantes de que os laços familiares me levariam a aceitar um acordo menor. Eles, fundamentalmente, não compreenderam quão completamente suas ações haviam rompido esses laços. Com as negociações de acordo paralisadas, seguimos para as audiências judiciais com uma confiança silenciosa, nascida de provas contundentes e mérito jurídico. À medida que a data do julgamento se aproximava, eu me encontrava surpreendentemente calmo. O apartamento que havia sido o centro desse conflito tornou-se meu santuário. Todas as noites, eu caminhava pelos cômodos, tocando as paredes que havia pintado, as bancadas para as quais havia economizado, lembrando-me do que eu estava lutando. Não apenas pela propriedade, mas pelo direito de determinar minha própria vida sem ser explorado por aqueles que deveriam ter me protegido. As linhas de batalha estavam traçadas. A estratégia estava pronta. Agora era hora de enfrentar minha família no tribunal e finalmente me defender sem concessões ou desculpas. A manhã da audiência chegou com uma estranha sensação de inevitabilidade. Vesti-me cuidadosamente com um terno azul marinho conservador, tentando projetar a competência e a estabilidade que eu sabia que me seriam úteis diante de um juiz. Helena me encontrou do lado de fora do tribunal, projetando uma confiança que me ajudou a acalmar os nervos. Lembre-se, disse ela enquanto subíamos os degraus, você tem a verdade e as provas do seu lado. Eles não têm nenhuma das duas. O tribunal era menor do que eu imaginava em dramas de televisão, mais intimista e, portanto, mais intimidante. Meus pais e Britney sentaram-se do outro lado com o advogado deles, um homem de aparência aflita, com uma maleta surrada, que parecia estar revisando documentos de última hora. Nenhum deles me encarou. A juíza Ria Wilson entrou, uma mulher de cerca de 60 anos com um olhar penetrante que parecia não perder nada. Após as apresentações preliminares, ela revisou os documentos conflitantes e ergueu os olhos com uma exasperação mal disfarçada. Antes de prosseguirmos, quero deixar claro do que estamos lidando aqui, disse ela. A ação original alegando um acordo verbal para a venda do imóvel foi retirada. O que resta é uma reconvenção alegando assédio, sofrimento emocional, roubo de identidade, invasão de privacidade e invasão de propriedade. Isso está correto? Ambos os advogados confirmaram essa avaliação. Muito bem, continuou o juiz Wilson. Vamos abordar essas alegações sistematicamente. Os procedimentos que se seguiram foram exaustivos e surreais. Helena apresentou nossas provas metodicamente. A documentação de empréstimos fraudulentos, a conversa telefônica gravada em que meus pais admitiram me ver como a rede de segurança de Britney, as imagens de segurança da tentativa de invasão do apartamento deles, o incidente no local de trabalho e o padrão de assédio crescente. Durante toda a apresentação de Helena, mantive a expressão neutra, embora fosse difícil ver meus pais se mexerem, desconfortáveis, a cada nova evidência apresentada. Britney alternava entre um olhar desafiador e outro choroso, especialmente quando a documentação de Kevin sobre seu vício em jogos de azar foi apresentada. Quando chegou a vez do advogado responder, a fragilidade da posição deles tornou-se dolorosamente evidente.
Ele tentou enquadrar as ações deles como motivadas pela preocupação com o bem-estar da família, sugerindo que os empréstimos haviam sido feitos com meu consentimento verbal, o que foi contrariado por documentos que comprovavam que eu nem sequer estava presente quando foram iniciados, e que suas tentativas de entrar no meu apartamento foram motivadas por preocupações com minha saúde mental, o que foi contrariado por suas próprias mensagens que discutiam o inventário dos meus bens. A juíza Wilson interrompeu o advogado repetidamente, fazendo perguntas incisivas que expuseram as inconsistências lógicas da defesa. O senhor está sugerindo, perguntou ela em determinado momento, que tomar empréstimos em nome de outra pessoa sem o conhecimento ou consentimento dela é uma expressão de amor parental? A advogada gaguejou em uma resposta nada convincente sobre dinâmicas familiares diferentes, o que fez as sobrancelhas da juíza Wilson se erguerem quase até a linha do cabelo. A virada veio quando meu pai foi chamado para depor. Sob o interrogatório habilidoso de Helena, sua fachada cuidadosa começou a ruir. Quando pressionado sobre a ligação gravada em que admitiu que sempre quiseram que eu fosse à rede de segurança de Britney, ele tentou justificar em vez de negar. As famílias têm papéis diferentes, insistiu. A Valerie sempre foi mais capaz, mais independente. Britney precisa de mais apoio. Não há nada de errado em esperar que os membros da família se ajudem de acordo com suas habilidades. Você já ajudou Valerie de acordo com a sua capacidade? Perguntou Helena. Nós a criamos, demos um teto para ela. Você pagou pela faculdade dela, como fez com Britney? Não, mas... Você contribuiu para a compra do apartamento ou para as reformas dela? Não, mas isso não é relevante. Parece extremamente relevante para a situação atual, rebateu Helena. Você está pedindo ao tribunal que acredite que os membros da família devem se ajudar, mas tem falhado consistentemente em ajudar sua filha mais velha, ao mesmo tempo em que exige que ela se sacrifique pela sua filha mais nova. O rosto do meu pai ficou vermelho. Britney precisava mais de ajuda. Por que ela se recusa a enfrentar as consequências dos seus atos, sugeriu Helena, como as dívidas de jogo que precipitaram esta crise de divórcio? A menção de jogo, Britney levantou-se de repente. Isso tudo é tão injusto, ela gritou. Todo mundo sempre fica do lado da Val. Ela se acha tão perfeita com seu emprego chique e seu apartamento. Ela sempre teve inveja de mim. Senhorita Edwards, por favor, controle sua cliente, ordenou o juiz Wilson ao advogado, ríspido. Em vez de se sentar, Britney continuou seu desabafo. Você não entende como é ser eu. Todo mundo espera tanto, e quando eu cometo um errinho? Jogar $100.000 fora e ter um caso não são errinhos pequenos, eu disse baixinho, falando pela primeira vez. Cala a boca, Britney gritou. Você não tem ideia da pressão que estou sofrendo. Mamãe e papai sempre esperaram que eu fosse especial, extraordinária. Você tem que ser chata e responsável, mas eu tenho que brilhar. Sua confissão inesperada silenciou o tribunal. Meus pais pareceram mortificados, seu advogado derrotado. O juiz Wilson pediu um breve recesso, durante o qual Helena apertou meu braço. Essa explosão acabou de ganhar o seu caso, ela sussurrou. Quando o tribunal foi retomado, a juíza Wilson proferiu sua decisão com grande eficiência. Ela rejeitou todas as objeções restantes à minha reconvenção, decidindo a meu favor em todos os aspectos. Meus pais foram condenados a reembolsar o valor integral dos empréstimos fraudulentos, acrescido de juros, cobrir meus honorários advocatícios e pagar indenização por danos morais. Além disso, foi emitida uma ordem de restrição, impedindo qualquer um deles de entrar em contato comigo em casa ou no trabalho sem autorização prévia por escrito. Além disso, acrescentou a juíza Wilson, estou encaminhando o caso do empréstimo estudantil ao Ministério Público para possíveis acusações criminais, visto que roubo de identidade e fraude são crimes graves. A decisão de prosseguir com essas acusações ficará a critério deles, mas eu os encorajo fortemente. Ela olhou diretamente para meus pais, a fazer a restituição integral imediatamente, como demonstração de boa-fé. O impacto de suas palavras foi imediato. Minha mãe começou a chorar baixinho, enquanto meu pai permanecia em silêncio, atordoado. Britney olhava para o chão, com toda a sua fúria anterior apagada. Quando saímos do tribunal, meus pais tentaram se aproximar de mim. Helena se colocou entre nós, lembrando-os da ordem de restrição recém-emitida. Isso não é o que uma família faz, disse meu pai por cima do ombro. Não, concordei.
Família não rouba dos filhos nem tenta tomar a casa deles. Família não assedia, persegue ou processa. O que eu fiz hoje foi me proteger de pessoas que provaram repetidamente que não querem o meu bem. Você vai se arrepender disso, disse minha mãe, em lágrimas. Um dia você vai precisar de nós. Precisei de você a vida toda, respondi, e você sempre escolheu a Britney. Agora eu estou me escolhendo. Com isso, Helena me guiou para longe. Não olhamos para trás. A notícia do resultado do julgamento se espalhou rapidamente pela família. As reações foram variadas. Alguns parentes, que só tinham ouvido a versão dos meus pais, ficaram chocados com as revelações de fraude e assédio. Outros, que testemunharam o favoritismo em relação a Britney durante toda a nossa infância, entraram em contato em particular para expressar apoio à minha posição. Tia Ellen, irmã da minha mãe, que sempre fora um pouco mais perspicaz do que o resto da família, enviou um breve e-mail: eu sempre vi como eles te tratavam. Eu deveria ter dito alguma coisa. Me desculpe. As consequências financeiras para meus pais foram significativas. Além do pagamento do empréstimo e das indenizações, eles enfrentaram honorários advocatícios substanciais e a iminente possibilidade de acusações criminais. Em poucas semanas, eles colocaram a casa à venda, mudando-se para um apartamento menor para cumprir as obrigações impostas pelo tribunal. Britney, subitamente sem sua rede de segurança habitual, foi forçada a encontrar um emprego pela primeira vez em anos. Segundo conhecidos em comum, ela conseguiu um emprego como vendedora de varejo e se mudou para um apartamento modesto após aceitar um acordo de divórcio muito menor do que o inicialmente exigido. Quanto a mim, a vitória pareceu vazia no início. Eu havia vencido, mas à custa de qualquer vínculo remanescente com minha família biológica. No entanto, com o passar das semanas, comecei a reconhecer a liberdade que acompanhava aquela perda. Chega de pisar em ovos. Chega de menosprezar minhas conquistas para não fazer Britney se sentir mal. Chega de esperar constantemente que eu me sacrificasse pelos outros sem receber nada em troca. Pela primeira vez na minha vida, pude me concentrar em construir relacionamentos recíprocos e saudáveis, com pessoas que me valorizavam por mim mesma, e não pelo que eu poderia fazer por elas. 3 meses após a audiência, recebi uma carta inesperada do meu pai. Helena a revisou primeiro para garantir que não violava a ordem de restrição e, em seguida, a repassou com um aviso para que eu considerasse cuidadosamente se queria lê-la. A carta era breve e previsível, uma mistura de justificativa, acusação sutil e um apelo aos laços familiares. Apesar de tudo, escreveu ele, ainda somos seus pais. Um dia você pode reconsiderar e nos permitir voltar à sua vida. Não respondi. Algumas pontes, uma vez queimadas, não devem ser reconstruídas. 6 meses após o processo judicial, minha vida havia se transformado de maneiras sutis e profundas. O apartamento que havia sido o centro de tanto conflito agora parecia um verdadeiro santuário. Repintei vários cômodos, troquei móveis associados às visitas familiares e criei um espaço que refletia minha personalidade, sem levar em conta a opinião dos meus pais ou de Britney. Trabalhando com a doutora Lena Phillips, terapeuta especializada em traumas familiares, comecei o difícil processo de desfazer uma vida inteira de negligência emocional e amor condicional. Nossas sessões semanais frequentemente me deixavam esgotada, mas com clareza crescente sobre padrões que eu nunca havia reconhecido completamente antes. Você foi parentificada desde muito jovem, explicou a doutora Phillips durante uma sessão. Esperavam que você fosse a responsável, a madura, mas, ao mesmo tempo, lhe era negado o reconhecimento e o apoio que deveriam acompanhar esse papel. Eu simplesmente achava normal, admiti, ser a irmã mais velha. Há uma diferença entre a responsabilidade apropriada para a sua idade e o que lhe foi imposto. Esperava-se que você fosse adulta quando ainda era criança, enquanto Britney tinha permissão para continuar infantil até a idade adulta. Essas percepções me ajudaram a entender por que o apartamento havia se tornado um ponto crítico. Representava não apenas segurança financeira, mas uma declaração simbólica do meu direito de priorizar minhas próprias necessidades depois de uma vida inteira sendo obrigada a me sacrificar pelos outros. À medida que eu trabalhava nessas percepções, também comecei a construir o que o Dra. Phillips chamava de minha família escolhida. Zoe sempre foi um pilar fundamental desse grupo, mas agora eu expandia meu círculo, reconectando-me com amigos da faculdade com quem havia perdido contato durante anos de excesso de trabalho e conhecendo novas pessoas por meio de aulas e grupos de interesse dos quais finalmente tive energia emocional para participar.
Reuníamo-nos para brunches de domingo, noites de cinema e viagens ocasionais de fim de semana, criando tradições que substituíram as reuniões familiares obrigatórias e muitas vezes tensas do meu passado. Esses relacionamentos eram baseados em respeito mútuo e afeto genuíno, não em obrigação ou manipulação. Pela primeira vez, entendi o que são conexões saudáveis. Gregory continuou a ser uma presença constante no trabalho, garantindo que o drama familiar não prejudicasse minha carreira. Sob sua orientação, fui promovido a analista sênior com um aumento substancial que me permitiu acelerar os pagamentos dos meus empréstimos estudantis legítimos restantes. A liberdade financeira tornou-se uma meta realista, em vez de um sonho distante. Sabe, ele me disse depois de anunciar minha promoção, às vezes, as batalhas mais difíceis nos dão a noção mais clara da nossa própria força. Você lidou com este último ano com uma graça extraordinária. Nem sempre com graça, corrigi, pensando nas lágrimas e na raiva que haviam pontuado minha jornada. Graça não é nunca desmoronar, respondeu ele. É sobre como você se recompõe. Por volta dos 8 meses, algo inesperado aconteceu. Recebi um e-mail da Britney, enviado por Helena para respeitar a ordem de restrição. Ao contrário das mensagens dos meus pais, que continuavam chegando periodicamente apesar da minha falta de resposta, a mensagem da Britney foi diferente. Eu sei que você provavelmente me odeia, ela escreveu. Você tem todo o direito. Tenho pensado muito sobre a nossa infância e como mamãe e papai nos tratavam de forma tão diferente. Sempre achei que você tinha uma vida melhor por ser independente e capaz. Nunca percebi quanta pressão eles colocavam em você ou o quanto me favoreciam. Não estou pedindo perdão. Só queria que você soubesse que estou buscando ajuda para o meu vício em jogos de azar e tentando assumir a responsabilidade pela minha vida pela primeira vez. Espero que um dia possamos conversar novamente, mas entendo se isso nunca acontecer. Mostrei o e-mail à doutora Phillips durante a nossa próxima sessão. O que você acha? Ela perguntou. Você acha que ela é sincera? Não tenho certeza, admiti. A Britney sempre foi boa em dizer o que as pessoas querem ouvir quando precisa de alguma coisa. E o que ela pode precisar de você agora? Pensei na pergunta. Nada óbvio. Ela tem um emprego, um apartamento. Nossos pais ainda fazem parte da vida dela, embora tenham menos para lhe dar agora. Talvez o que ela precise não seja material, sugeriu doutora Phillips. A ideia de que Britney pudesse estar genuinamente fazendo seu próprio trabalho emocional era difícil de processar. Por muito tempo, ela foi projetada na minha mente como a usuária perpétua, a criança favorita que nunca precisou crescer. A possibilidade de que ela também pudesse estar mudando rompeu a narrativa que eu havia construído. Após cuidadosa consideração e consulta com o doutora Phillips e Helena, concordei em uma troca de e-mails limitada com Britney, mantendo limites claros e abrindo uma pequena porta para uma possível reconciliação. Nossas comunicações foram hesitantes no início, focando em tópicos neutros e experiências atuais, em vez de relembrar queixas do passado. Gradualmente, uma imagem diferente da minha irmã emergiu. Sem a presença facilitadora dos nossos pais, ela estava enfrentando dificuldades, mas também crescendo. A princesa arrogante estava dando lugar a alguém mais pé no chão, mais consciente dos próprios padrões. Embora eu mantivesse um ceticismo saudável, também admitia a possibilidade de uma mudança genuína. Com meus pais, a situação era completamente diferente. Suas mensagens ocasionais continuavam a demonstrar uma falta de compreensão fundamental sobre o que havia acontecido. Eles enquadravam toda a batalha judicial como um lamentável desentendimento familiar, e não como uma consequência de suas ações. Não expressaram nenhum remorso genuíno pela fraude ou assédio, apenas tristeza pelo distanciamento atual. Algumas pessoas são incapazes da autorreflexão necessária para uma mudança verdadeira, observou a doutora Phillips quando compartilhei sua última comunicação. Manter distância nesses casos não é punitivo. É protetor. Levei suas palavras a sério, reforçando meus limites com meus pais e, ao mesmo tempo, cultivando com cautela a nova e frágil conexão com Britney. Essa abordagem seletiva aos relacionamentos familiares representou um passo significativo na minha jornada de cura, permitindo-me fazer escolhas conscientes em vez de atender a expectativas automaticamente. Um ano após o processo judicial, organizei uma pequena reunião no meu apartamento para comemorar o aniversário e a minha recuperação contínua.
Zoe, Gregory, sua esposa, vários amigos do meu novo círculo social e até mesmo Helena compareceram. Enquanto compartilhávamos comida e conversas na casa que eu tanto lutara para manter, senti uma profunda sensação de paz. Mais tarde naquela noite, depois que a maioria dos convidados já havia ido embora, Zoe e eu nos sentamos na minha varanda, observando as luzes da cidade. Você se arrepende? Ela perguntou. De enfrentá-los tão completamente? Pensei na pergunta com cuidado. Lamento que tenha sido necessário. Lamento que eles não pudessem ser os pais de que eu precisava. Mas não me arrependo de ter me protegido. Por muito tempo, eu me incendiei para mantê-los aquecidos, especialmente Britney. Aprender a priorizar meu próprio bem-estar não foi egoísmo. Foi sobrevivência. Você mudou, observou Zoe. Você está mais ereta agora. Porque estou em terreno firme, respondi, não em constante mudança para me acomodar aos outros. A lição tinha sido dolorosa, mas transformadora. A verdadeira família, seja biológica ou escolhida, apoia seu crescimento em vez de explorar sua força. O amor não exige que você se diminua ou sacrifique sua segurança. Relacionamentos saudáveis são recíprocos, não parasitários. Meu apartamento continuou sendo mais do que apenas um imóvel. Representava uma declaração de independência, uma manifestação física do meu direito de criar limites e definir minha própria vida. Cada cômodo guardava memórias tanto da luta para mantê-lo quanto da paz que se seguiu, um lembrete diário da minha jornada de filha complacente a adulta respeitosa. Quando Zoe foi embora naquela noite, ela me abraçou com força. Estou orgulhosa de você, Val, não apenas por vencer a batalha, mas por como você lidou com as consequências. Suas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu me preparava para dormir. As consequências foram de fato tão desafiadoras quanto a própria batalha, exigindo que eu reconstruísse minha compreensão de família, amor e meu próprio valor. No entanto, por meio dessa reconstrução, criei algo mais forte e autêntico do que o que existia antes. O apartamento estava silencioso enquanto eu seguia minha rotina noturna, mas era um silêncio tranquilo, não o silêncio tenso da minha casa de infância. Ali, eu era livre para ser eu mesma, sem desculpas ou justificativas. Aqui, tomei uma posição que mudou não apenas meu relacionamento com minha família, mas também meu relacionamento comigo mesmo. Essa, talvez, tenha sido a lição mais profunda de todas. Às vezes, o maior ato de amor é aquele que você demonstra a si mesmo, estabelecendo limites que protegem seu espírito e criam espaço para a alegria genuína. Ao defender meu lar, finalmente encontrei o caminho de volta para mim mesmo. E você? Já teve que estabelecer limites difíceis com familiares que se aproveitaram da sua generosidade? Ou já passou pela experiência de ser o responsável enquanto outros escapavam impunes? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se no meu canal e compartilhe com quem precisar ouvir que se defender não é apenas aceitável, às vezes é necessário para o seu bem-estar. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, você também merece priorizar a sua própria felicidade.